Então vamos continuar com a nossa leitura do Srimad Bhagavad Gita, como ele é, Srila Prabhupada. Estamos vendo o capítulo Divisões da Fé, as divisões da fé. E hoje vamos ver o verso 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vamos ler palavra por palavra, para todo mundo que recebeu a folhinha se familiarizar, depois vamos ler o verso. Então todos podem repetir, só leia aí na folhinha. Adesha, num lugar impuro. Kali, numa ocasião impura. Yat, aquilo que? Danam, caridade. Apatrebhya, as pessoas indignas. Cha, também. Diyate, é dada. Asakritam, sem respeito. Avagyatam, sem a adequada atenção. Tat, isso. Tamasam, no modo da escuridão. Udarritam, disse que é. Então vamos agora ler o verso. Adesha Kali Jadanam. Adesha Kali Jadanam. Apatrebhya Chadiyade. Apatrebhya Chadiyade. Asakritam Avagyatam. Tatamasam Udaritam. Adesha Kali Jadanam. Apatrebhya Chadiyate. Asakritam Avagyatam. Tatamasam Udaritam. Adesha Kali Jadanam. Apatrebhya Chadiyate. Asakritam Avagyatam. Tatamasam Udaritam. Adesha Kali Jadanam. Apatrebhya Chadiyate. Asakritam Avagyatam. Tatamasam Udaritam. Adesha Kali Jadanam. Apatrebhya
Patrivyashchadiyate Asakritam Navagyatam Tapanasamudaritam Adeshakalyadanam Apatrivyashchadiyate Asakritam Navagyatam Tatamasamudaritam. Vamos ler a tradução, todo mundo pode repetir. E a caridade executada em lugar impuro. E a caridade executada em lugar impuro. Em hora imprópria. Em hora imprópria. É feita a pessoas indignas. E feita a pessoas indignas. Ou sem a devida atenção e respeito. Ou sem a devida atenção e respeito. Disse que está no modo da ignorância. Está no modo da ignorância. Repetindo, e a caridade executada em lugar impuro, em hora imprópria, e feita a pessoas indignas, ou sem a devida atenção e respeito, disse que está no modo da ignorância. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Aqui não se incentivam contribuições feitas a alguém que se entrega a bebidas, drogas e jogos de azar. Essa classe de contribuição está no modo da ignorância. Tal caridade não é benéfica, pelo contrário, é um estímulo para os pecadores. Igualmente, se alguém faz caridade à pessoa adequada, mas não lhe tem nenhum respeito e nem lhe dá nenhuma atenção, também se considera que essa espécie de caridade está no modo da escuridão. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiridanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakkadattmahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Umesha Gopra Kanta Radha Kanta Namostute Adeshakalyadanam Patrivyashchadiyate Asakritam Avagyatam Tatamasamudaritam. E a caridade executada em lugar impuro, em hora imprópria, e feita a pessoas indignas, ou sem a devida atenção e respeito, disse que está no modo da ignorância. Quando nós ouvimos que o Bhagavad Gita é o conhecimento mais completo, mais perfeito, porque ele é dado pelo próprio Krishna, foi falado pelo próprio Krishna, a gente fica assim, será? Radha Vidya, Radha Guya, Tramidamudama. Conhecimento é o rei da educação. Isso aqui é educação. Isso aqui é educação. Talvez alguém possa pensar, poxa, como assim? Não tem coisa mais elevada nesse mundo do que a da caridade. Materialmente falando, é verdade. É verdade. Mas até isso tem que ser bem feito. Tem que ser feito de acordo com as regras das Escrituras.
de acordo com o tempo, o lugar, a circunstância adequadas e não inadequados. Porque senão essa bondade, que é material, mas é o que há de mais elevado materialmente, ela vai estar contaminada por ignorância e paixão. E aqui nós estamos ouvindo agora Cristo explicar como que essa caridade, né, que supostamente é a atividade melhor que existe para o ser humano, pode ser um tiro no pé, um gol contra. Pode. Pode, porque assim, nós estamos fazendo atividades que geram reações, ou boas ou más. Esse mundo material é assim. Krishna explica no Bhagavad Gita, Karya Karana Kartite, Retu Prakriti Uchati. A natureza material é a causa disse que a natureza material é a causa das atividades e das reações dessas atividades. E quem está agindo dentro da natureza material é espiritual, é a alma, que está no corpo material, mas é espiritual. É a Purusha. Purusha Sukha Dukhanam Bhukti Returuchyate. E dentro desse contexto onde alguém pensa que está fazendo alguma coisa, mas quem faz é a natureza, pela ordem de Krishna, Mayadhyakshena, Prakriti, Suyate, Sancharatana. Krishna fala que essa manifestação material, ela inclusive se manifesta, se mantém por algum tempo e é aniquilada. Ela manifesta os seres móveis e imóveis e é aniquilada pela vontade dele, pelo desejo dele. Então a natureza material, ela é a energia de Krishna que trabalha sob a supervisão dele. Então, existe um fundo de verdade quando se diz que, não, mas é a natureza? É a natureza mesmo, a natureza está fazendo tudo, ela é a causa das atividades, das ações e das reações dentro da natureza material. Porém, quem está agindo dentro da natureza material, macro, natureza material, que é o universo cósmico material, e micro, universo cósmico material, que é o corpo que cada alma está ocupando, ela vai ser a causa, Purusha Sukha Dukhanam Bhukti Returuchyate. Ela vai ser a causa da sua felicidade, Purusha Sukha, felicidade, ou da sua degradação, da sua miséria, Dukhanam, do seu sofrimento. Por isso, ela tem que saber como agir dentro do mundo material. O Krishna está explicando isso no Bhagavad Gita. Está dando todas as coordenadas para nós podermos acertar como almas dentro do corpo material, dentro da energia material. Então, olha como Krishna é cuidadoso. Ele está explicando aqui. Isso não é pouca coisa não, gente. Que a melhor coisa que tem dentro desse mundo material, Krishna mesmo falou isso, é executar caridade. Materialmente falando, nada é mais elevado do que executar caridade. Agir no modo da bondade, fazer atividades piedosas. Só isso qualifica alguém para entender, porque é a bondade que está acima da paixão e da ignorância, a bondade pura, que é a transcendência. Então ninguém vai poder compreender a transcendência, o aspecto transcendental de si mesmo e de Deus, da verdade absoluta, se ele não passar por esse estágio da bondade. Mas até na bondade tem todos esses perigos, porque o mundo material é permeado por bondade, paixão e ignorância. O que reina aqui são as modalidades materiais. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas vamos ser práticos. O que significa, por exemplo, aqui o Krishna está falando, o que significa, por exemplo, fazer uma caridade num lugar impuro para uma pessoa
indigna de receber tal caridade. Isso aí a gente vê o tempo todo. Num botequim na beira de um balcão, a gente vê isso aí o tempo todo. Tem um ali que está louquinho para se chapar, mas não tem nem um centavo para tomar uma cachaça. Vem o outro achando que, opa, deixa eu ajudar esse cara. Aí o cara que está querendo tomar um e não tem. Ô fulano, pode pôr para ele aí que eu pago. Lugar impuro, caridade no modo da ignorância para a pessoa indigna. Não só isso. Só por esse ato, esse pobre coitado que está agindo, achando que é bonzinho, mas na ignorância, que está com essa atitude, não é exagero não, deslizando para o inferno. Ele pode deslizar muito mais rápido ainda, se o cara realmente toma aquela cachaça, sai chapado, vai atravessar a rua, vem um ônibus e passa por cima dele. Olha quanta complicação. Só porque eu fiz ser bonzinho. Então isso não é ser bonzinho, isso é ser bobo, ignorante. Isso não é ajudar ninguém, isso é afundar alguém. Isso não é se promover com atividade piedosa, isso é se degradar com atividade supostamente piedosa, mas que está plenamente amassando na escuridão, na ignorância. Está na Guna. Tem tantos exemplos. Poderíamos ficar aqui a noite inteira dando exemplo. Tantos exemplos. Tem um cara lá na quebrada, tem um pivete, um trombadinha, fazendo alguma coisa ali e tal, mas que não faz muito barulho, porque ele não tem tanto potencial assim. Aí vem o tolo. Esse menino precisa de educação. Eu vou adotá-lo, eu vou levá-lo para a escola, eu vou dar educação, eu vou fazer, eu vou acontecer. E vai e faz. Guna e karma. Ninguém está em lugar nenhum por acaso. Ninguém vive em situação nenhuma por acaso. E todo mundo pode sair dessa situação, dessa condição, mas da maneira correta. Essa não é a maneira correta. Alguém pode pensar que é, mas não é. Aí, o potencial daquele trombadinho era para roubar um ou outro ali com canivete, fazer um barulho na esquina. Mas aí o cara se torna um doutor, porque o tolo deu todo o amparo, toda a educação. E esse doutor pode se tornar um homem muito poderoso, que pode se tornar um ditador, um malandro, poderoso, que não faria quase nada se ficasse ali no karma, no guna dele, na modalidade dele, mas foi trazido para cima por alguém que supostamente estava fazendo uma atividade piedosa, caridosa. Foi uma atividade piedosa? Foi. Foi uma atividade boa? Foi, só que sem conhecimento de causa, com ignorância, porque educação, tahari se, bali yadi. O Chaitanya Bhagavata fala o que é educação. Tahari se, bali yadi, bali vidya, que é conhecimento. Tahari se, bali vidya, mantra adhyayana. Verdadeira educação mesmo é buscar a autorrealização, conhecer Deus, se tornar um religioso honesto de verdade, conhecer, antes de mais nada, a si mesmo como alma e a sua relação com a alma suprema. Aí
essa educação não vai degradar essa pessoa. Isso aí é verdadeira educação. Educação, antigamente, pelo menos na minha época de criança, faz tempo, todas as escolas tinham aula de religião. Todas as escolas tinham educação religiosa. Hoje em dia, com esse negócio de puxa para lá e puxa para cá, não pode isso, não pode aquilo, ou pode ensinar qualquer loucura, menos que temos que respeitar Deus e buscar Deus. Isso aí não pode. Isso aí é proibido, porque arcaico, ultrapassado, lavagem cerebral. Fazer a pessoa se tornar consciente é lavagem cerebral. Fazer ela sem consciência nenhuma ainda. Fazer experiências muito estranhas, sexualmente falando, é um direito da criança. Não interfira não, porque é um direito. Ela está descobrindo a sexualidade dela, ela pode falar que ela é isso, aquela, aquilo, e é um direito dela. E essa é a educação da Kali Yuga. Essa é a educação nossa. Essa educação permeada por malandros que, através de narrativas ideológicas, querem dominar o mundo e estão degradando o mundo, e todo mundo acha que isso é modernismo, isso é avanço. Isso é avanço. Então, nesse verso do Chaitanya Bhagavata, diz que verdadeira educação é fixar a mente nos pés de lótus de Krishna. Os pés de lótus de Krishna é o transcendental serviço amoroso a Krishna. Entender que eu tenho que executar meu Dharma, eu tenho que agir de acordo com a minha natureza, mas eu tenho um objetivo superior que transcende a bondade material, que é o Sanatana Dharma, a compreensão de mim mesmo, de Deus e minha relação amorosa com Ele. É isso que nós temos que entender. Porque senão qualquer tentativa aí vai dar nisso. Vai dar nisso. Talvez o cara fizesse um estrago ali no vilarejo dele, ali como um trombadinha, roubando um canivete, mas porque a natureza dele, ele vai fazer aquilo ali mesmo, e alguém só fomentou isso, deixando ele forte, aí ele vai se tornar um ditador, um matador, um grande narcotraficante, líder de facções poderosíssimas, e vai se tornar um monstro. E ainda tem gente que vai bater palma e falar assim, pô, esse cara é inteligente. Aliás, hoje em dia é moda ficar fã de bandido. Fã de bandido. Hoje em dia isso aí virou moda. Né? Nas comunidades é comum isso, as meninas querem ficar com o chefão do narcotráfico, o chefão do comando A, B, C ou D, porque é status. Olha o nível do status da Kali Yuga. Status. Tudo isso aí é de cima para baixo, de baixo para cima, resultado de ignorância. Ignorância, não entender ao que se destina a vida humana e o que realmente é ajudar as pessoas. O que realmente é ajudar as pessoas? O Bhagavatam fala isso. O Samekantata Shreya não resolve. Tem que ser com Samekantata Shreya Uttama. Dar o bem para as pessoas não resolve. Tem que dar o bem último para todo mundo. Tem que dar o bem último para todo mundo. E o bem último é da consciência de Deus. É da moralidade verdadeira. Religiosidade verdadeira. Comportamento adequado de verdade. Ação livre de ignorância e paixão. Isso aí é começar a ser um ser humano de verdade, aprender a agir como um ser humano de verdade. Então, esse verso do Bhagavatam, Samekantata Shreya Uttama, isso aí quer dizer, essa é a maior caridade que alguém pode dar para outrem. A maior caridade
dá Deus para as pessoas. Mas está tão fora de moda, está tão louco isso na Cariúga, que hoje em dia até devotos têm medo já de falar isso. Não pode falar dar Deus para as pessoas, porque as pessoas vão achar estranho. Então o que nós estamos fazendo? Vamos dar o que para as pessoas? Vamos dar o quê? É como não entender que praçada é transcendental, tem que dar praçada. Aí não, mas pode dar também um pãozinho com manteiga, um pingado e tal. Não pode, não é. O objetivo não é só matar a fome. Matar a fome é importante, mas o objetivo é matar a fome da alma, purificar a alma. Então nós damos praçada. Distribuição de praçada, não é distribuição de alimento. Mas tudo isso vai entrando até no meio Vaishnava. Tudo isso vai contaminando com ignorância e paixão até o meio Vaishnava. O que dizer do resto? Imagine como está esse mundo, como se vive nesse mundo. Esse capítulo ele fala sobre as divisões da fé. Né? Fé no modo da ignorância, fé no modo da bondade, fé no modo da paixão. E a fé transcendental, a fé pura de verdade. A fé transcendental, a fé pura, é a fé que as atividades que são executadas não são de maneira nenhuma, não podem ser esperando nada em troca. Nada. Eu ajo para Krishna, mas como o Senhor Chaitanya falou, acha lixia, vai mandar a tampinastumama, daisha nama mahatan karuto, vai a vida datulan pato mat pranata, stu saeva nat para. Se Krishna reciprocar, eu agindo para ele, tá bom. Se Krishna não reciprocar, eu continuo agindo do mesmo jeito. Se Krishna me afagar, ótimo. Mas se Krishna me chutar, eu continuo tentando agradá-lo. Não tem barganha aí. Eu só dou se Krishna me der. Porque se tiver barganha aí, nem na bondade essa atividade é. O que dizer de bondade pura? É uma atividade na bondade mesclada com paixão. Se estiver esperando alguma coisa em troca. Então essa é a vida do devoto. O amor incondicional a Krishna. O amor incondicional às entidades vivas que são parte integrantes de Krishna. O amor incondicional. Incondicional. Isso é atividade no modo da bondade. Os devotos entendem o que nem o mais elevado dos materialistas no modo da bondade pode entender. Nem o mais elevado. O quê? Que a atividade material, por melhor que ela seja, ela não resolve nem os problemas do executor da atividade, nem os problemas de quem está sendo beneficiado pelas atividades, porque essas atividades, por serem materiais, são temporárias. A atividade material temporária vai resolver o problema de quem? De quê? É temporária. Vai acabar. A gente tem que executar atividade que nunca acaba. É um esforço que, nesse caminho, nunca perda nem diminuição. As atividades, por exemplo, dar alimento para alguém, mata a fome da pessoa, mas depois ela vai ter que comer de novo. Dar praçada para alguém, mata a fome, depois ela vai ter que comer de novo, mas a alma se purificou. Está se purificando. Então isso ficou. As atividades que transcendem bondade, paixão e ignorância
elas não terminam quando o corpo termina. Não ficam só nessa existência, não. Elas continuam com a alma, elas continuam conosco. Então, essas atividades que nós devemos executar. Porque atividades temporárias, o nome já diz temporário. Temporário. Vão acabar e daí? Não resolveu nada. Então, qualquer atividade na consciência de Krishna, e não é diferente com as atividades aparentemente piedosas, nós não vamos perder nunca o resultado disso, embora não estejamos preocupados em perder ou não. Mas não vamos, é o que Krishna garante. Então, veja como isso é elevado. Você faz alguma coisa sem esperar nada em troca, e você vai ter para sempre aquilo, não vai perder. Enquanto que materialmente você faz esperando alguma coisa em troca, pode ter temporariamente e depois vai perder. Caridade no modo da ignorância, caridade no modo da paixão, caridade no modo da bondade. Depende da fé. Fé na ignorância, fé na paixão, fé na bondade e fé na bondade pura. Fé na bondade pura é aquilo que Krishna... O Bhagavad Gita tem o capítulo 9 que fala o conhecimento mais confidencial. O que isso quer dizer mais confidencial? Alguma coisa que está acima do que já é confidencial, mais confidencial. Verso 3 do capítulo 9, conhecimento mais confidencial. Ashradadana Purusha, Dharma Sasya Parantapa, Prapyamani Vartate, Mrityu Sansara Vartmani. Nós temos que acreditar que existe um processo onde essas atividades não geram nem essas ações não geram reações nem boas nem ruins. Elas são transcendentais. O Dharma Sasya Parantapa é o serviço devocional, o caminho do serviço devocional a Krishna, de acordo com o que regra as escrituras e os acharyas. Não é de qualquer jeito, fazendo, ouvindo o mestre espiritual, seguindo. Quem tem fé nisso e executa isso, se mantém transcendentalmente situado. Ashadadana Purusha Dharma Sasya Parantapa. Porém, a Purusha, a alma que não acredita nisso, primeiro porque ela não tem fé, ela não vai fazer. E segundo que por ela não fazer, ela jamais vai escapar desse ciclo de nascimento e morte. Ela vai sempre voltar ao nascimento e à morte desse mundo, porque não tem como ela sair desse enredamento, porque ela não vai executar o processo que libera. O processo que libera é o processo de executar sempre atividades em bondade pura. É o processo de viver situado em bondade pura. Situado em bondade pura. Krishna explicou. Quando alguém começa o serviço devocional, ele já começa a se situar aí. Mantyajovya Vicharena Bhakti Yogena Bhakti Yoga. Serviço devocional. Sevate. Sagunan Samati Chaitam Brahma Bhuya Kalpate. Assim que alguém começa a fazer serviço devocional mesmo, para o mestre espiritual, para Krishna mesmo, não é para ele. Assim que alguém começa a fazer, essa atividade está livre. É o que fala esse verso que Krishna falou. Da influência de bondade, paixão e ignorância. Se alguém não desistir, se mantiver fixo, for em frente, ela já está espiritualmente situada, transcendentalmente situada, e se ela passar a vida toda fazendo isso, ela vai terminar completamente transcendental a essa existência material. É só uma questão de tempo para Mrityu Sansara Vartmani. Não como aquele que não teve fé no processo, mas como aquele que teve fé e executou só atividades que transcendem essa existência material, que é o serviço devocional. Portanto, na hora da morte está liberado para voltar ao lar, voltar ao Supremo e não entrar mais nesse enredamento onde o que reina é bondade
bondade, paixão e ignorância? Porque ele se situou em bondade pura, se manteve em bondade pura e adentrou a morada de Krishna, que é só bondade pura. Só bondade pura. Não tem resquício de bondade. E até nos planetas celestiais reina. Mas no mundo espiritual não tem bondade. Tem só bondade pura. Não existe bondade no mundo espiritual. Bondade é natural até no que tem de mais elevado materialmente falando aqui, que é Maharloka, a morada do Senhor Brahma, do Criador, o principal planeta dos semideuses, o mais elevado materialmente falando, mas ainda ali tem bondade que às vezes é mesclada com paixão e ignorância. Raramente vai ter bondade mesmo material, porque o mundo material é assim. O Prabhu, até namorado do Senhor Brahma, o Criador, é namorado do Senhor Brahma, o Criador. Tem um episódio em que o Senhor Brahma fica cativado por uma filha dele. Desenvolve desejo sexual pela filha dele. Poxa, quer mais paixão do que isso? E resultado disso, profunda ignorância, é o Criador. Indra ficou deslumbrado com a esposa do mestre espiritual dele. Indra é o rei dos céus. O rei dos céus. Por quê? Porque bondade sempre mesclada com paixão e ignorância nos planetas celestiais. Imaginem nos intermediários como a Terra e nos inferiores infernais. Então não é tão fácil escapar das modalidades materiais, não é tão fácil transcender essa natureza material. Na verdade, Krishna fala que é quase impossível. Quase impossível. Daí vem Riesha Gunamai Mamamaya Durachaya. Esse mundo com essa minha energia, que é o quê? Composta do quê? Das modalidades de paixão, bondade e ignorância. Arjuna, ela é quase que impossível de ser transcendida. Daí Riesha Gunamai Mamamaya Durachaya. Essa minha energia ilusória é poderosíssima. E ela, que está constituída de bondade, paixão e ignorância, só pode ser transcendida se alguém se render completamente a mim. Completamente a mim. Então, se render completamente a Krishna é se livrar da influência de bondade, paixão e ignorância. Se livrar de bondade, paixão e ignorância, puxa, é quase impossível se livrar disso, mas quem se livra, acabou o ciclo de nascimento e morte, acabou a doença, a velhice, a morte, a troca de corpo, como se troca de roupa, a vida após vida, nesse universo cósmico material, acabou. Acabou. Agora, claro, Krishna teve todo esse cuidado de explicar desde os diferentes tipos de fé, porque uma coisa é a causa da outra, até as atividades de caridade, ignorância, paixão e bondade. Mas o que nós ouvimos, que Krishna enfatiza que deve ser a meta de um ser humano normal, sincero, sério, é transcender essas modalidades materiais, desenvolvendo a fé nele, desenvolvendo a fé no processo que leva a ele, desenvolvendo a fé naqueles que representam ele. E
E aí pode-se dar caridade à vontade para o mestre espiritual. Pode-se dar caridade à vontade para um programa que não tem outro propósito, não se faz outra coisa, você dá Krishna, dá a praçada, misericórdia de Krishna, dá o santo nome de Krishna, que é o maior presente que existe. O Senhor Chaitanya falou que de todas as caridades, cara para upakara, a maior que existe é ensinar alguém a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então por que fica procurando coisas tão complicadas, tão difíceis para fazer? Vamos ensinar as pessoas a cantarem Hare Krishna, gente. Nessa era, cara para upakara. Não tem caridade maior que essa. Não tem atividade piedosa maior que essa. E vamos manter sem miguelagem os centros que mantêm esse propósito de dar as escrituras, iluminar as pessoas, de dar ensinamento para as pessoas, de dar o Mahamantra para as pessoas. E aí essa atividade não tem reação para essa ação, não. Essa atividade realmente é pura e é transcendental. Essa é a caridade certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Essa. Só essa. Essa não enreda. Qualquer outra aí, vai ser tiro no pé. Ou contra. Ou contra. Ah, porque devoto não pode ser assim, imagina, não ter uma empatia com as pessoas que estão sofrendo. Claro que tem! Claro que tem, como não tem? Olha o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Veja os devotos lá, quase não estão nem dormindo. Sem água no próprio templo, eles também sendo afetados pelas dificuldades, e ainda assim, 1h da manhã, correndo atrás de onde tem água pura para pegar água, para fazer, e todo dia distribuindo 400, 500 pratos de marmitas de praçada. Não é nem para as pessoas que estão lá, é para as pessoas que estão trabalhando para salvar as que estão em dificuldades. Só preocupada mesmo, isso aí é perfeito. Isso sim, isso sim. Isso sim é realmente caridade. Isso é caridade. Agora, para esses que ficam aí cornetando, ajuda os templos lá do sul, que eles vão fazer muito mais serviços. Pronto. Ah, porque está todo mundo, nossa, tá difícil. Tá difícil. Eles estão lá dentro d'água, lá trabalhando que nem loucos. Dia e noite, um dia desses aí, era 1h da manhã, o Manohara estava atrás de água para fazer a praçada do dia, para levar as 500 marmitas para as pessoas em dificuldade, para tirar as pessoas que estão em dificuldade, que nem eles têm também o que comer. Aí quando vê, olha, junto os templos do sul, a distribuir praçada, a chave Pix é essa, esse negócio de dinheiro, né? É fácil falar, né? É fácil falar, mas tem um ninho de escorpião no bolso, um medo de enfiar a mão, que parece que... Gente, que isso? Que isso? Tem essa síndrome, infelizmente, na consciência de Krishna. A gente recebe tudo que há de mais elevado, mas a gente é incapaz de dar um centavo para a consciência de Krishna se tornar um sucesso. É triste isso. Fazer o quê? Uma vez a Tia Deva, o devoto falou para a Tia Deva, faz muito tempo já isso aí. Tia Deva, até que daria, mas é que também eu não tenho, né? Tia Deva falou, não é que você não dá porque você não tem. Você não tem porque você não dá. Acorda. Krishna é o supremo mantenedor e não deixa faltar nada para ninguém, não. Nada. Krishna está mantendo os universos, mantendo tudo. Tudo. O que ele quer é só a nossa atitude favorável, a nossa atitude amorosa para com os servos honestos dele, para com ele,
Mais nada, porque se Krishna quiser, num piscar de olhos, ele libera esse universo cósmico material inteiro. Mas não é esse o processo, não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim. Então a gente tem que seguir os ditames de Krishna. Os ditames de Krishna. Vasudeva Datta, que é uma encarnação de Prahlada Maharaja, ele foi falar também para o Sr. Chaitanya que, Sr. Chaitanya, por favor, joga os pecados de todas as entidades vivas para cima de mim e que eu apodreça no inferno. Olha o tamanho da misericórdia de Vasudeva Datta. Mas libera todo mundo. O Sr. Chaitanya falou, não é assim, isso é tolice. Não é assim. Não é assim. Não é assim que se salva ninguém. Mesmo porque qualquer coisa muito grandiosa, monstruosa que a gente possa pensar que pode fazer nesse mundo, gente, é sempre infinitesimal, insignificante, não é nada para Krishna. Então o Sr. Chaitanya fala, assim que esse mundo, o universo cósmico inteiro for liberado, se você fizer isso, imediatamente ele vai estar repleto de almas condicionadas de novo. E daí? Esse mundo material, bem lembrado, a gente conversava ali, a Gisele Bündchen está fazendo um maior esforço, maior campanha ajudando o Sul e tudo, fazendo que é louvável, tudo bem, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Mas todo mundo pensa, né? Nossa, porque ela é uma trilionária. Gente, agora a gente vê o que é todo esse dinheiro dela não faz nem cócega na tragédia que aconteceu lá no Sul. Não é nada. Não é nada. Nós somos todos insignificantes. A gente tem que entender isso, gente. Todos. E nós só vamos ter algum peso, algum valor, conseguir fazer alguma coisa se Krishna nos der essa misericórdia. E Ele dá para quem é sincero para com Ele. Ele dá. Olha o que Ele fez com Prabhupada. Prabhupada está presente no mundo inteiro. Estamos aqui falando graças a Ele. O Sul está lá distribuindo prasada no meio da confusão, graças a Ele. Quem está fazendo tudo isso aí é Prabhupada. Ou não? É quem? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos fazer a caridade no lugar certo e dar caridade para as pessoas certas. Sem medo de ser feliz. Gostaria de fazer um comentário. Sempre que eu li esse verso, claro, eu questionava, né, a palavra do Senhor Krishna, e essa é a verdade, e cala fundo dentro da gente. Eu acho que dentro do que a gente lê, a gente deve chegar também a uma questão de ter o bom senso de como a gente atua nesse mundo. Mas aí também me leva, dentro dos exemplos que o senhor falou, parece um certo fatalismo, a um determinismo. No sentido de que, por exemplo, naquele exemplo que o senhor disse, né, daquele pivete que estava lá numa condição, e de repente, sei lá, sem entrar no mérito da questão da condição e etc e tal. Guna e karma. Ninguém está em condição nenhuma por acaso. Sim, mas aí me leva a uma questão de determinismo, porque aquele mesmo pivete que de repente está naquela condição, levando em conta que tudo está sob o controle de Krishna e ele entende todas essas condições, né? Ele poderia também, esse mesmo pivete, ao contrário do que o senhor expôs, ser um grande Vaishnava. Se fosse dada educação, Vaishnava para ele. Então, Foi o que eu falei. Não, sim. Mas aí, o que eu só, assim, dentro dessa condição, desse determinismo, que eu me preocupo, é que às vezes eu não discordo em nada do que o senhor falou. Eu queria deixar claro isso. Mas às vezes, como o senhor mesmo colocou, diante de determinadas situações, até dentro do próprio Vaishnavismo, existem situações que levam também a um egoísmo. O senhor acabou de falar da questão da ajuda aos templos, né? Da questão das pessoas entenderem essa necessidade, que essa é a maior caridade, seja em que circunstância for. Então, assim, quando eu penso de como essas coisas às vezes são interpretadas, né, no sentido de prática de vida,
eu me preocupo, porque pode levar a um excesso de egoísmo que já é tão natural hoje dentro da Kali Yuga e dentro de nós, porque se nós nos observarmos, nós vamos perceber isso, que nós somos altamente egoístas em muitas circunstâncias, né? Então, quando os shastras trazem esse conhecimento, e aí eu escuto isso, eu falo, poxa, parece um determinismo, um fatalismo, e que eu estou colocando mas assim, a gente não tem que ajudar ninguém, e entendo que, por exemplo, o pessoal, eu estava no Rio Grande do Sul. Não, pelo contrário, a gente tem que ajudar todo mundo. Eu estava no Rio Grande do Sul. Não, mas espera aí, eu não falei que a gente não tem que ajudar. Não, eu que estou interpretando, eu estou dizendo que, de repente, quando você se ouve... Só que a gente tem que ajudar direito. Sim, quando se ouve isso, porque assim, existe a questão do bom senso e daqueles que raciocinam dentro de um conhecimento, porque a fé, ela tem que ser raciocinada também, não é isso? Você tem que ter uma linha de conhecimento, mas quando você coloca, você, não estou falando você, estou falando nós, né? Quando nós nos comunicamos e colocamos dessa forma, como se fosse um fatalismo, um determinismo, né, de quem está numa situação X, vai morrer naquela situação X, e que nós não temos que nos esforçar para, no mínimo, condição de que essa pessoa... Não, Mataji, acho que eu vou simplificar isso aí para a senhora. A gente tem que entender o seguinte: a mesma necessidade dessa educação que eu falei, dessa educação que o Gita fala, o Srimad Bhagavatam fala, a mesma necessidade que esse pivete tem, o príncipe também tem. É só isso. A gente tem que dar isso para todo mundo. Por que a gente não fala, por exemplo, do príncipe, então? Porque a gente coloca, às vezes, as coisas... Desculpa, mas aqui, às vezes, a forma como são... Porque, assim, às vezes, não é o pivete, é o príncipe, é o filho do doutor, é o filho... Sabe? Então, assim, eu acho que são condições dentro de uma caridade na escuridão que a gente poderia colocar de N formas. Você me entende? E às vezes a gente coloca de uma forma que já vem de uma certa forma arraigada de um preconceito. E desculpa, mas Krishna não é preconceituoso, nós só estamos falando aqui o que Krishna fala. Não, eu acho que o que Krishna, meu Deus... Krishna, eu não falei nada aqui que Krishna não fala e que Prabhupada não falou. Aliás, eu não sei nada, eu só repito o que eles falaram. Só que a questão do exemplo e da forma, o senhor me desculpa de mais uma vez, da forma, porque isso mexe comigo, porque eu acho que assim, a vida não é um determinismo, um fatalismo de quem é um pivete que mora numa periferia e não tem condições e que de repente não teve uma oportunidade, que ele não pode mudar essa condição se for dada uma boa educação, e aí sim. Mas a boa educação tem que ser dada para todo mundo, Mataji. Concordo. Para todo mundo. É a questão do exemplo, eu acho que às vezes a gente é meio infeliz nessas colocações, porque para mim ela vem arraigada às vezes até de um preconceito. Não, acho que o que está acontecendo é que o mundo está contaminado por narrativas e ideologias. O Prabhupada, quando falava, ninguém nunca falou para o Prabhupada, Prabhupada, só que fica parecendo que... Nunca e Prabhupada falou isso aí tudo muito claramente, muito diretamente. Porque é um exemplo. É um exemplo. Eu acho que o Prabhupada é sempre um exemplo, quando a gente fica um pouco confuso, assim, porque você vê que o Prabhupada ele escolheu os hippies, né? Então ele já tem escolhido só a alta classe. Não é que ele escolheu, ele viu ali uma oportunidade. Ele não foi preconceituoso. Não foi. E aí nós também poderíamos ir para dentro da favela também e buscar e pregar dentro da favela também. E hoje, por exemplo, tem uma linhagem dentro da nossa sociedade de devotos que só querem pregar para pessoas abastadas, pessoas educadas. E eu sou completamente contra tudo isso, porque isso não foi isso que o Prabhupada fez. Não foi isso que ele falou, e não é isso que Krishna fala também. Não é isso. Então, aí sim entra aquela coisa. Será que não tem interesse aí? Eu não vou falar com quem eu estou vendo que não vai me dar nenhum retorno e tal. Eu vou falar com quem... Aí sim, eu acho que aí tá a mancada. Mas, de resto... E isso está cheio, hein, no nosso movimento. Inclusive, eu acho que falar para pessoas que estão dentro de favelas,
eu acho que muitas vezes vai calar muito mais fundo esse conhecimento do que muitas vezes estamos falando para pessoas de universidades. Isso é relativo. Isso não é nem tanto, nem tão pouco. Nem que um lugar é especial, nem que o outro carentes e que ouvindo e aceitando podem sair da escuridão da ignorância. Qualquer uma. A gente fala hoje em dia, a consciência de Krishna chegou nesse nível que chegou, por exemplo, no Brasil, mas se a gente for ver, a consciência de Krishna no Brasil, ela se desenvolveu em cima de pessoas simples. A grande maioria que fez, se esforçou, se matou, trabalhou e por isso temos agora essa estrutura que temos hoje, eram pessoas simples. Pessoas simples. Tem as pessoas, sim, um pouco mais educadas, um pouco mais abastadas, tem os devotos, mas a grande maioria é de pessoa comum, simples. E aí, olha, como está hoje em dia estruturado o movimento no Brasil? Está estruturado. Se falta pregação, falta nível de pregação, aí já é outra história, mas que tem estrutura para isso, tem. A base está feita, aí está pronta. E foi feita em cima do esforço de pessoas simples. A grande maioria. Eu posso falar isso porque eu conheço a história aqui do começo ao fim. Estava desde quando abriu, desde quando começou. E acho que nunca teve na história da pregação no Brasil, em São Paulo, distribuição de livros e devotos, mais do que no tempo que eu administrei em São Paulo, e a grande maioria eram pessoas simples. Era de pessoas simples, que trabalhavam seriamente, honestamente, acreditando no que Prabhupada mostrou, explicou, se dedicaram. E, claro, algumas vingaram, a grande maioria também sucumbiu, mas isso aí é normal, isso aí é assim mesmo. Uma guerra, sempre muitos soldados morrem. Estamos numa guerra contra Maia. E não é brincadeira, não. O jantar gratuito que é dado nos festivais mostra que é para todos, que não é cobrado. Então, isso mostra que, independente da pessoa ter carteira com dinheiro ou não, ela é totalmente bem-vinda. Sim. Assim como a distribuição que vocês fazem aos domingos, eu já fiz Kirtana dentro de Fundação Casa, é para todos o movimento. Já fizemos, vou lembrar de... Mas é isso aí, o objetivo é sempre despertar a consciência de Krishna. Nada mais, purificar mesmo a alma, acordar para a sua realidade. Porque o resto, gente, é resto. O resto não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Nada. O que pode ganhar alguém que teve uma vida material próspera e no próximo nascimento nascer paupérrimo? O que ele ganhou? Ou não é assim? Não é isso que Krishna fala? Krishna fala que é isso. Krishna fala que é isso. Então a gente precisa ajudar os pobres miseráveis bilionários e os pobres miseráveis miseráveis. É isso mesmo. Todos. Deixa eu só concluir uma coisinha para não ficar, para mim, uma sensação. Porque o senhor falou na palestra, né, nós precisamos falar no nome de Deus. Obviamente que eu não estou descartando de falar de Deus para a classe mais alta, mas é que falar de Deus, às vezes, para pessoas mais simples, ela está muito mais acessível a essa escuta do que muitas vezes se falar em Deus para uma pessoa que está numa posição, óbvio, que não é generalizando isso, mas eu acho que pela própria condição, que às vezes o sofrimento leva a pessoa a escutar melhor
aquilo que está sendo falado de Deus. É só isso que eu queria dizer. Eu não acho que é no lado A ou no lado B, não é nessa situação. É dentro de um contexto geral. Só nesse sentido. Krishna fala que os 4 tipos de pessoas piedosas que se aproximam dele, Mataji, são devotos, são os devotos. Só que dentre esses devotos, o aflito, o que busca riqueza, o que é curioso e o que busca conhecimento, Krishna fala que só que dentre esses devotos, o que busca conhecimento é tão mais elevado que ele vê esse devoto, essa alma que se aproxima dele buscando conhecimento como se fosse ele próprio, ele fala. Então é só isso. Então nós vamos encontrar em todas as camadas gente que vai se aproximar de Krishna buscando conhecimento e gente que está buscando amparo material, facilidade material, ou alívio de uma miséria, um sofrimento, ou simplesmente satisfazer a curiosidade. A gente vai encontrar que esses 4 tipos de pessoas, Krishna fala que são magnânimas, são devotas. Agora, dentre elas, a mais elevada é aquela que desperta para o conhecimento, que está querendo o conhecimento. Então, se ela desperta para o conhecimento, não importa se ela é iletrada ou se ela é altamente letrada, ela é a melhor. Não importa isso. Não importa. Essas coisas são muito relativas. Os associados do Sr. Chaitanya eram todos muito abastados, muito educados, falavam persa, falavam... não era qualquer um. Os Goswamis de Vrindavan são pessoas completamente eruditas, mas ao mesmo tempo tinha gente completamente também simples, e que o Sr. Chaitanya via com o mesmo carinho, porque tudo isso aí, o miserável, ele não é miserável, ele é alma. O trilionário, ele não é trilionário, ele é alma. Todo mundo é alma só, a gente tem que entender só isso. Aí acaba toda essa confusão, não tem essa visão, essa fissura por essa... É devido à nossa contaminação material. Não é assim. Não é assim. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Ninguém é. Agora, aqueles que se rendem a Cristo são os melhores. Isso aí é o que o Sr. Chaitanya falou, não sou eu que estou falando. Então é só isso, não é? Não tem ninguém melhor nem ninguém pior. Não tem alma mais alma do que a outra, não tem alma mais erudita, alma menos erudita, alma burra. Não existe. As almas são todas Satitananda. Todas. Só que todas estão vivendo Purusha Sukha Dukkha Nam, resultados das suas atividades, ou piedosas ou impiedosas. Por isso ela é feliz ou desgraçada. Sukha e Dukkha. Feliz ou desgraçada. Mas essa felicidade e essa desgraça estão todas num contexto ainda material também, porque a alma não tem nada a ver com isso aí. É outra alucinação. Não tem nenhuma alma aqui privilegiada e nenhuma desgraçada. São todas iguais. Todas as almas são iguais. Então, quando a gente tem alguma sinceridade em querer dar Krishna para as pessoas, a gente tem que dar realmente Krishna não esperando nada em troca, de verdade, ensinar as pessoas a agirem. Na verdade, a consciência de Krishna, esse mundo material, a alma no corpo humano, é só para ela sair da ignorância, para ela aprender como agir corretamente. A partir daí que ela vai começar a fazer avanço. Agora, se ela tiver supostamente uma posição que é de alguém avançado, mas estiver agindo com os mesmos grilhões que estão prendendo ela naquelas ignorâncias, então não está adiantando nada. Não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que superar essas dualidades materiais e realmente ver o cara para o Upakara como a caridade maior que existe. Dar a consciência de Krishna para todo mundo indiscriminadamente. Distribuir o Mahamantra Hare Krishna para todo mundo nessa era indiscriminadamente.
Agora, claro, né, tem diferentes facetas. Um devoto prefere pregar com um tipo de gente, outro. Eu acho que tem que pregar para todo mundo da mesma maneira, da mesma forma. Todo mundo, qualquer um. Porque... mas porque se não tiver gente de nível, não vai fazer uma revolução, porque forma opinião. É verdade também, é verdade. Mas isso aí quem está controlando é Krishna. A gente só semeia e cultiva a semente. Quem vai dar o resultado é Krishna, não é a gente que vai controlar isso. Não somos ninguém para controlar isso. Depende da nossa sinceridade. Krishna reciproca o resultado da pregação. Mas não tem discriminação com nada, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O ideal seria essa pessoa que está fazendo essa caridade para esse pivete, antes de mais nada, ela mesma saber o que é realmente educação e, antes de mais nada, tirar uma atividade piedosa e gloriosa daquela situação embaraçosa, de dificuldade, mas não dando só facilidades materiais, dando educação espiritual. Aí é perfeito. Isso é perfeito. Senão a gente vai fazer uma salada aí que não tem mais fim isso. Já pensou assim? Não, Prabhu, ele está dando aquele copinho de pinga, mas ele também está falando pro cara aqui, ó, estou te pagando essa cachaça aí, mas canta Hare Krishna, Hare Krishna. Espera aí, cara, as coisas são não podemos confundir as coisas, né? Muito obrigado a todos, desculpem qualquer coisa, todas as glórias sejam para Shila Prabhupada, Shila Prabhupada, Kinga.